Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, dia do Papa, esse dia que nos motiva a contemplar as colunas da Igreja, apóstolos que levaram a mensagem amorosa do ressuscitado ao mundo. Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. Eles testemunharam a conversão de seus corações, viveram o amor radical a Cristo e responderam, na sua missão, à fidelidade ao chamado do Mestre. E o evangelho desta liturgia está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Contemplemos, primeiramente, Pedro, o pescador do mar da Galileia, lugar que Jesus o encontrou e o chamou para tornar-se pescador de pessoas. No percurso deste segmento, Pedro teve altos e baixos, inclusive as negações antes do cantar do galo. Nesta liturgia, Jesus pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro recebe então de Jesus as chaves para ligar e desligar no céu e na terra aquilo que convém ou não ao reino de Deus. Pedro é a pedra sobre a qual a Igreja de Cristo está edificada. Por isso a Igreja é apostólica, por estar fundada nesta missão de levar ao mundo a boa nova. Após a ressurreição, Pedro é fortalecido e encorajado para andar na contramão das autoridades judaicas e do Império Romano. Ainda em Jerusalém, como vimos na primeira leitura desta liturgia, Pedro foi preso, mas o anjo de Deus rompeu as correntes para que Pedro pudesse ser missionário do amor e da paz. A presença do anjo também serviu para se ter a certeza de que, na luta contra o medo e a opressão, o Senhor caminha junto com a sua igreja. Sobre Paulo, também temos muito a aprender. Foi um doutor da lei rigoroso, que zelava pela doutrina da lei e dos profetas, patrimônio espiritual do reino de sacerdotes e povo santo. Foi perseguidor dos primeiros seguidores de Cristo, mas um dia Cristo também o conquistou de forma impressionante, quando Paulo estava em viagem na estrada de Damasco com a missão de prender cristãos, quer homens, quer mulheres. Após a sua conversão, Paulo coloca toda a sua força para propagar a fé no ressuscitado. Viajou a diversos lugares em missão e formou comunidades entre os judeus e pagãos. Por Cristo foi perseguido, maltratado e martirizado. Paulo combateu o bom combate, completou a corrida, guardou a fé. Suas cartas foram e continuam sendo de uma imensa riqueza espiritual e pastoral para a nossa igreja, alcançando a liturgia, a catequese, os grupos, as comunidades e a vida missionária da igreja no mundo inteiro. Esta liturgia, meus irmãos e minhas irmãs, portanto, está repleta do testemunho destes dois apóstolos, que são as colunas da igreja. Eles nos fazem refletir que Deus chama os pecadores para serem santos, isto quando estes se dão à conversão.
Estes apóstolos se tornaram portadores da mensagem do reino de Deus no mundo inteiro, formando comunidades de amor e de comunhão. E a Igreja de Cristo continua sendo conduzida com a iluminação do Espírito Santo por um descendente de Pedro, o Papa Francisco, o Papa de número 266 na sucessão apostólica. Ele orienta e faz crescer na unidade e na caridade o rebanho do Senhor. É o condutor da barca do Senhor que é a Igreja. Esta Igreja que enfrenta as tempestades no imenso mar que é o mundo. Por fim, irmãos e irmãs, somos motivados a seguir com a nossa vida e missão, levando a mensagem do ressuscitado aos vários cantos do mundo, com coragem e determinação frente às consequências da pregação do Evangelho. O exemplo de Pedro e de Paulo, fundamentos da vida apostólica e missionária, nos ensina a caminhar com Cristo e em Cristo, superando nossas fragilidades e pecados. E motivados pelo salmo responsorial desta liturgia, rezemos: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esta liturgia da solenidade de São Pedro e São Paulo nos traz como título As Colunas da Igreja. Um é o pescador, pescador dos mares da existência, chamado pelo Senhor para uma experiência. Segue-o pelo caminho, não viverá sozinho, mas terá as exigências. Outro é o doutor, o sábio, o rigoroso, que seguiu sem temor o Senhor amoroso. Deixou a estrada da morte e seguiu firme e forte, apaixonado, fervoroso. Os dois seguem andando, superando as barreiras. Cristo os foi conquistando para a missão primeira, que é o reino implantar e a palavra semear pela sua vida inteira. Pedro viveu com o Senhor ainda neste mundo, conheceu o seu amor mais forte e mais profundo. E quando o Senhor partiu e então ressurgiu, ele saiu pelo mundo. Paulo viveu diferente toda a sua conversão e foi seguindo em frente, caminhando em missão. Formou muitas comunidades e pregou toda a verdade na busca da comunhão. Hoje, Pedro, o nosso Papa, segue firme a remar essa barca que é a Igreja e o mundo, o imenso mar. Vai sempre anunciando e com Cristo caminhando, sem medo de afundar. E nós, os tantos cristãos de hoje, da nossa atualidade, como ser comunhão nesta sociedade? Como ser sal e luz? Como carregar a cruz e formar comunidade? Somos Pedro, somos Paulo, pelas várias estradas. Comunhão e missão são as nossas jornadas. Somos a fraternidade, vivendo a caridade
e sendo vidas doadas. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos leva à conversão e nos fortalece na missão, ilumine o seu caminho.